E aí, família, firmeza? Mais uma aulinha para nós aí. A aula de hoje a gente vai focar um pouco agora na questão no continente europeu, tá? Então a gente vai falar agora, né, da consolidação dessas monarquias, né, a consolidação do Estado absolutista, né, a ver que a gente, desde aquele momento que a gente está construindo a aula, quando a gente falou, quando o rei, né, começa a se voltar contra a igreja, começa a exercer o seu poder em cima da igreja, né, a gente tem ali na consolidação, na formação dos estados modernos, né, inaugura-se a Idade Moderna. Posteriormente, a gente tem aí a classe que financiava esse rei, a burguesia, né, a burguesia dos burgos, mais especificamente a burguesia mercante, né, ela começa a financiar esses reis e começa agora a financiar artistas para se impor de forma cultural e científica em cima também da grande instituição da Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana. Beleza? Então a gente vê que esses dois agentes da história, tanto o rei como a burguesia, eles começam a mostrar, a abrir as suas mangas e mostrar o seu poder contra a igreja, mostrando a sua hegemonia, né? Rompendo a hegemonia, na realidade, rompendo a hegemonia cristã da Idade Média, beleza? Que vem desde o fim do Império Romano até 1453, quando cai, termina a Idade Média, beleza? Então a gente vai sair do Brasil um pouco para olhar, discutir algumas questões sobre essa monarquia absolutista que vai ter muita influência em muitas decisões importantes lá no Brasil, então é importante a gente ter essa concepção. Nós, né, já introduzi na aula, né, nós de uma sociedade ocidental, né, muitos autores, muitos sociólogos, eles dizem que nós somos o povo que é mais crente em algo. Então, antes você tinha, né, na cabeça do povo, tô falando do povo, o povão mesmo, a galera que tá na rua, tá ligado? Não a igreja e não o rei, não a burguesia. O povão que tá na rua, na cabeça deles, na Idade Média, todas as decisões, todas a perspectiva de mundo da Igreja Católica, ela era legitimada por essas pessoas, tá? Então existia aí uma legitimidade social onde a igreja é fundamental nesse processo, num processo de revestir de legitimidade o poder real. Só que agora a gente tem um rei questionando a própria igreja, sobrepondo o seu poder em cima da hegemonia cristã católica dentro da Europa. Então, nesse momento, a gente tem que a legitimidade que a igreja dava ao poder real, ele se rompe. Ele está sendo questionado pelo próprio rei. Então, é fundamental, nesse momento da Europa, né, no surgimento desses estados modernos na Europa, é fundamental que construa-se, presta atenção no que eu estou falando, que esse é o tema na aula, construa-se uma base conceitual, né, uma base filosófica aonde consiga transmitir isso culturalmente para as pessoas e que essas pessoas agora com essa nova teoria estabelecida na Europa, né, substituindo a própria teoria cristã católica apostólica romana, com essa nova teoria legitima-se, né, isso vai entrar na cabeça das pessoas, as pessoas vão aceitar esses teóricos e isso vai acabar legitimando, as pessoas vão se sentir incluídas pelos filósofos absolutistas e vão defender o poder real, legitimar, agora não mais com a Igreja Católica fazendo essa ponte entre governante e povo, a Igreja estava no meio, agora a filosofia, né, a filosofia absolutista vai fazer a ponte de legitimidade nessas monarquias. Especificamente nessa aula a gente vai trabalhar três filósofos, né, três grandes filósofos aí para a história do absolutismo, tá? E a gente vai dar uma perspectiva mais focada não no autor, mas no que ele traz no cenário novo, né, que favorece ao rei,
conseguir o apoio do povo, né, para exercer o seu poder, legitimar o seu poder. Para isso, como ele estava enfrentando a igreja, é necessário que agora ele tenha uma nova explicação do seu poder, né? Não mais a da igreja, mas agora de uma filosofia, de uns teóricos absolutistas. A gente vai falar de Niccolo Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet, beleza? Então vamos lá. Lembrando que a gente não está aqui no intuito de dar uma aula especificamente de filosofia, então a gente vai trazer, como eu já disse, só os pontos principais, tá? Niccolo Maquiavel, ele nasceu na Península Itálica, né? Ele é um conselheiro, na realidade, né? Ele é um conselheiro de príncipes, né? A principal obra dele é O Príncipe, o livro, né? Com o título O Príncipe, onde ele discorre sobre estratégias e sobre a própria legitimidade de determinadas ações do rei. Então, Niccolo Maquiavel, ele é um homem renascentista, né? Basicamente, quando a gente estava falando das aulas de renascimento, a gente falou dele. Então, ele está inserido em todo esse movimento burguês, certo? De questionamento, presta atenção, nesse movimento burguês de questionamento dos dogmas e da hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana. Firmeza? Então, nesse momento, a gente tem aí que ele faz uma coisa extremamente importante nesse processo. Ele separa, escuta isso que eu tô falando, porra. Deixa eu só ver se tá rolando um tempo aqui da hora. Tá. Ele separa as decisões políticas, ele separa a moral da política. Ou seja, antes, na Igreja Católica, com a epistemologia, com a perspectiva, com a lógica cristã, a decisão do rei não poderia estar de desacordo à moral cristã, entendeu? As decisões dos reis não poderiam estar em desacordo com a moral cristã. Tô repetindo, beleza? Quando Niccolo Maquiavel ele separa a moral da política, o que ele está querendo dizer? Que as ações políticas do Estado, né, as razões do Estado, como está citado aqui, são superiores, né, a tudo em prol do Estado, inclusive da moral. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, em última instância, em prol de defender o Estado absolutista, o rei pode tomar decisões que sejam contrárias à moral vigente. Ou seja, a decisão do Estado, as razões do Estado, como o Niccolo fala, são superiores a tudo. Em prol do Estado, justifica-se a utilidade de árduas políticas, de recessões, entre outras coisas, e até o emprego e da força. Ou seja, para garantir a consolidação, para garantir a existência de um Estado absolutista, o príncipe pode utilizar a força contra aqueles que queiram destruir o Estado absolutista. Beleza? Então, hoje existe um senso comum trazendo Niccolo Maquiavel como se fosse algo maligno, mal, essas coisas, né? Cara, isso não passa de senso comum, isso não passa de lenda urbana, tá? Niccolo Maquiavel ele não fala que você tem que utilizar a força, né? O que ele diz é que, em última instância, quando tem-se o risco da existência do Estado absolutista, se necessário, deve-se utilizar a força, né? E essa ação política da força ela não poderá ser julgada pela moral, né? Então, a ação de um príncipe deve estar sempre, né, descolada da moral, ou da moral cristã ou da moral popular. Beleza? Então, Niccolo Maquiavel ele faz um passo muito importante nesse sentido, né? Ele garante que as decisões que o rei tinha de enfrentamento aos papas, aos bispos, aos cardeais, todos esses momentos de enfrentamento que ele fazia, né, ele estava legitimado na teoria de Maquiavel, garantindo-se que os interesses da Igreja Católica, ela colocava em risco a existência de um Estado absolutista centralizador
na Europa. Tá? Então, garantindo isso, você poderia intervir até na própria igreja, se necessário. Isso é importantíssimo. Beleza? Então, o que vai cair, provavelmente, de Nicolau Maquiavel, se cair? É em história, e não em filosofia, mas em filosofia também. Essa separação entre moral e política. Beleza? A gente vai ter aí também um outro grande filósofo, Thomas Hobbes, né, de 1500, você vê que ele já está um processo um pouco maior, ele já está dentro do contexto do Estado moderno, né, da Idade Moderna, que inaugura em 1453, certo? E Hobbes, ele começa a analisar, ele é o grande estudioso da natureza humana, né? Ele busca, através de observações, através de experimentações, através de uma lógica, de uma construção de uma lógica narrativa, ele constrói uma teoria e ele busca saber qual é a natureza humana, né? E ele chega à conclusão que o homem, ele tem uma tendência ao caos e ao egoísmo, né? O que seria esse egoísmo? Ele diz que o homem, ele é, presta atenção, naturalmente egoísta. Essa palavra natural, natureza, ela tem um contexto muito específico. Então vamos fazer um parênteses aqui. Essa palavra natureza, ela significa uma coisa especificamente, anota no seu caderno. Natureza significa aquilo que, presta atenção, aquilo que independe do homem, ou seja, independe da vontade de uma pessoa, né? Eu sou preto, independe da minha vontade. Você não escolhe, né, se você vai ser uma coisa ou outra coisa. Quem decidiu que eu sou preto é ao contexto cultural em que eu estou inserido, certo? Então, sem um contexto cultural, não haveria uma separação entre pretos, brancos, entre outras etnias, tá? Então, a questão aqui colocada é que a natureza é algo que independe do homem, a cor do seu olho independe do homem, né? E aqui ele traz essa questão de natureza falando que o homem ele é naturalmente egoísta, ou seja, independente da vontade do homem, ele tem uma tendência sempre a ser egoísta. Se ele tende a ser egoísta, presta atenção no que eu estou falando, tá? Se ele tende a ser egoísta, eu estou citando essa palavra várias vezes porque é o principal aqui. Se ele tende a ser isso, ele tende a ser individualista e lutar pelos seus próprios interesses. Então, se alguma outra pessoa dentro da própria sociedade dele está contra o interesse dele, ele vai unicamente ver o seu lado e vai lutar contra outra pessoa defendendo o seu único interesse. Se o interesse dessa pessoa for contra o Estado absolutista, ele vai defender o seu único interesse, o interesse individual, não o interesse conjunto. Então, nessa perspectiva de Hobbes, o Hobbes declara que o homem está fadado ao fracasso por essa natureza egoísta dele, porque ele está fadado a uma guerra de todos contra todos. Todos vão lutar contra todos, porque quando você só tem um único ideal, né, o seu único ideal, a sua natureza é uma natureza egoísta e lutar unicamente pelo seu nariz, né, nunca, é uma frase hoje, uma frase popular nossa, contemporânea, né? Quem tem aspirações individuais nunca vai entender uma luta coletiva, né? Então é nesse sentido, beleza? Então a gente tem aí que ele é um contratualista, anota isso daí, coloca aí, Thomas Hobbes, contratualista. Ele para superar esse estado de natureza, ele fala o quê? O único meio, presta atenção, o único meio de superar o estado de natureza é através de um estado com letra maiúscula, estado absolutista, ou seja, para impedir que a sociedade vá naturalmente em direção ao caos, precisa, presta atenção, concentrar o poder na mão de um príncipe, na mão de um rei, na mão de um absolutista, e esse absolutista teria um poder específico que todos estariam cedendo para transferir esse poder ao príncipe. É o poder do monopólio do uso da força, certo? Olha que interessante. A única pessoa que poderá punir alguém dentro dessa sociedade é o Estado absolutista, no caso, o príncipe, tá? O rei, o príncipe, o que for.
beleza? Então, nesse sentido, o que o Hobbes fala? O homem, se a gente dá força total para o homem, ele tende a ter destruição. Então, a gente vai fazer, presta atenção, um contrato, por isso ele é um contratualista. Nesse contrato, todos nós estamos de acordo, todos nós dessa sociedade estamos de acordo, de transferir o nosso poder de justiça para o príncipe, e esse príncipe, com a sua sapiência, deverá julgar se deve punir ou não determinada pessoa, beleza? Então, nesse sentido, a gente tem que o Hobbes, né, ele é um importante intelectual desse período para legitimar, né, que todas as pessoas transfiram o seu poder de justiça, o seu poder do uso, do uso da força, né, o poder de uso da força contra outra pessoa para o Estado absolutista, que ali, de forma sapiente, deveria utilizá-lo, certo? Então você, presta atenção nessa porra, você que sente incomodado, blá blá blá, com determinada coisa, que você vê que você deve chamar uma autoridade estatal, segundo Hobbes, chamar uma autoridade estatal para averiguar e punir isso. Então, aquele conceito que a gente tem moderno de justiceiro, justiça pelas próprias mãos, isso para o Hobbes seria um estado de caos, um estado de egoísmo. Tá? Então o Batman para o Hobbes seria um eterno burguês egoísta, tá bom? Nada contra o Batman, tio, fica suave aí, mas ele é burguês. E a gente tem isso, né, que o Estado absolutista ele representa a superação desse estado de natureza. Se a gente está tendenciando ao caos, o Estado tende a segurar que esse caos não chegue, beleza? Dessa forma. Então o Hobbes ele é um contratualista. Outro contratualista importante desse período é o Jacques Bossuet, né? O Jacques Bossuet, ele é um desses filósofos que são dissidentes do cristianismo, né? Então ele é um religioso extremamente estudioso, né? E a gente viu lá nas reformas religiosas que começam a se formar vários tipos de várias religiões começam a discendir, começam a fragmentar dentro do próprio cristianismo. E o Jacques Bossuet, ele é um desses teóricos, um dos teóricos, né, que está dentro dessa linha cristã, só que contrário presta atenção, daquele momento, contrário daquele momento aos dogmas católicos vigentes na Europa, né, representado, presta atenção, pela Igreja Católica Apostólica Romana. O Jacques Bossuet ele não é contra os protestantes, os calvinistas, tá? Os anglicanos. Não, ele é contra a dominação hegemônica da Igreja Católica Apostólica Romana, que está sendo questionada desde aquelas aulas que a gente estava falando de formação dos Estados modernos, beleza? Então, Jacques Bossuet, ele traz uma característica importantíssima, né? Quando a gente vê que o rei, né, o príncipe, ele se volta contra a igreja, muitas dessas pessoas na Idade Média, e muitas pessoas desse período especificamente, eles são devotos fervorosos pelo cristianismo, né? Devotos fervorosos. Então, nesse momento, a gente tem aí uma questão que quando o rei se volta contra a igreja, muitos desses devotos acabam ficando na dúvida se o rei está cometendo algo criminoso ou não, se o rei está se voltando contra a própria religião cristã ou não. Então, Jacques Bossuet ele vem nesse cenário, né, e ele constrói uma lógica, né, uma teoria onde que o poder do rei, o poder divino do rei, né, ele emana, presta atenção, ele emana de Deus, ou seja, diferente do que a Igreja Católica falava, que diferente do que a Igreja Católica Apostólica Romana falava, que o poder do Papa
emanava de Deus, aqui o Bossuet, ele está trazendo que o poder de Deus, ou o poder do rei, na realidade, é o poder que emana é um poder que emana de Deus, beleza? Então, nesse sentido, a gente tem uma lógica diferente. Agora, o próprio rei, ele pode, inclusive, né, estar acima do próprio Papa, questionar o próprio Papa, beleza? Então, beleza. Então, aqui constrói-se uma lógica da mesma forma que antes o Papa, a voz dele era inviolável. O que o Papa dizia na perspectiva católica, apostólica romana, era inviolável. Você não poderia questionar, né? Porque o poder do Papa emana de Deus. E a gente viu que vários reis questionaram os papas, foram-se contra os papas, foram-se contra esses bispos, esses cardeais da Igreja Católica Romana, beleza? Então, nesse momento, a gente tem o quê? O que o Bossuet traz para a órbita do rei esse poder. E agora fala que, na realidade, o rei, o poder do rei que emana, o rei, ele é escolhido por Deus para guiar o Estado absolutista. Beleza? Então, nesse momento, da mesma forma que com o Papa, você questionar o Papa era um crime punido com a fogueira, aqui o principal crime, o crime para Bossuet, o principal crime contra Deus, contra o rei, é a lesa majestade, ou seja, um crime contra o rei, contra o poder real, contra a ordem de um rei. Se um rei ordenar que você faça uma coisa e você se recusa, você está cometendo um crime de lesa majestade. Beleza? Que seria, no caso, o crime de mais alto valor nesse período. Você está questionando não só o rei, mas o poder divino do rei. Você não está questionando só Deus, o rei, você está questionando Deus. Beleza? O Deus cristão. Beleza? Então, nesse momento, a gente vê que tudo isso é importante. Por que Nicolo, por que o Thomas, por que o Jacques, eles são importantes? Porque, como eu disse no início dessa aula, nós ocidentais, a gente tem, né, uma característica muito peculiar nossa, né, que é que a gente é um povo muito crente. A gente precisa acreditar no Estado, a gente precisa acreditar na economia, a gente precisa acreditar nas coisas para que elas funcionam também, tá? Então, esses filósofos, eles vão criar o arcabouço, os pilares da legitimidade do poder real, né? Então, o rei, recapitulando aqui todas as aulas, o rei se impôs militarmente no primeiro momento, certo? E esse poder militar foi financiado pela burguesia. Num segundo momento, no Renascimento, a burguesia se impõe culturalmente e cientificamente em cima da Igreja Católica. Agora ela além de perder o poder militar, agora perdeu o poder, quebra-se o poder do dogma católico, né? E sobrou para a Igreja que antes ela revestia a legitimidade do poder. Ela trazia para a esfera do poder do rei todas as opiniões dos populares, dos cidadãos, né? Os cidadãos acreditavam na igreja e a igreja legitimava, colocava a capa de poder no rei, certo? Agora, o poder real, ele é legitimado sem a presença da igreja, tá? As ações do rei são legitimadas sem as ações da igreja, certo? Então o rei consegue agora se desvencilhar da Igreja Católica Apostólica Romana e pode agora construir, criar, a partir desse solo, né, a partir desses momentos de questionamento, de quebra do dogma católico que foi construído por mais de 1000 anos dentro da Idade Média, a gente tem agora a formação dos estados modernos, que a gente vai falar nas próximas aulas, estado francês, inglês e português. A gente vai construir agora, a partir desse solo que a gente já trabalhou, todos os estados absolutistas, e são esses estados absolutistas, presta atenção no que eu tô falando, porra, são esses estados absolutistas que vão produzir
o capitalismo mercante. São esses estados capitalistas não, desculpa. Capitalistas, mas assim, mercantes, no caso, capitalista mercante. São esses estados absolutistas que vão produzir o trabalho escravo, que vão incentivar o trabalho escravo, que vão fazer o sequestro dos povos africanos, né, da diversidade imensa dos povos africanos, e levar eles como mão de obra escrava para trabalhar nas suas indústrias, certo? Que vai ser construída posteriormente, né, depois da formação dos estados modernos, passando esse período, né, agora passando esse período de colonialismo, né, a gente vai ter a formação das indústrias. Mas antes da formação das indústrias, a gente já viu que Portugal e Espanha já partiram para esse rumo do quê? De colonialismo, certo? Chegamos no Brasil e já falamos também da América Espanhola. Nesse momento agora, França, Inglaterra, né, Alemanha, esses países vão começar Holanda, vão começar a se consolidar, consolidar a sua monarquia, consolidar o seu estado absoluto e vão buscar agora também, presta atenção no que eu estou falando, eles vão buscar também as colônias. Então, nesse momento, os países que têm já colônias, como Portugal e Espanha, são alvos dessas monarquias que estão se consolidando tardiamente. Então, lembra lá na aula de Brasil, a primeira aula de Brasil que a gente falei, que Portugal, ele se consolidou precocemente, ele consolidou a sua monarquia precocemente, e isso possibilitou ele sair na corrida marítima antes das outras monarquias. Por quê? Porque as outras monarquias vão começar a se consolidar só agora. Portugal já está implementando o modelo açucareiro no Brasil. Espanha já está explorando os metais, a prata do México e do Caribe, a mão de obra escrava da região, dos portos, né, na realidade. Então a gente tem aí que esses outros países estão saindo mais tardiamente nessa corrida marítima. Então a França vai atacar o Brasil, a Inglaterra vai atacar as possessões espanholas e de Portugal também, até ela conseguir fazer uma parceria com Portugal, beleza? Então, consolidando isso, agora você já tem todas essas amarras feitas para vocês entenderem que esse processo não se dá separado, eles se dão juntos, tá? Uns saíram na frente, outros vão sair mais tardiamente, e o fato deles saírem mais tardiamente também tem consequências. As consequências, né, que a gente já falou na aula de História do Brasil, que a França invade as colônias portuguesas, beleza? Então seria só isso, quebrada, tá? Então a aulinha de hoje é isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar algumas questões e posteriormente a gente vai trabalhar a formação do Estado francês e inglês, beleza? Tamo junto, é nóis.